Uma outra forma de executar, rodar programas é utilizando os chamados interpretadores. O que são os interpretadores? São programas que executam ou interpretam outros programas escritos em alguma linguagem. Vamos pensar o seguinte: o que nós fizemos com o compilador? Nós escrevemos o programa, compilamos esse programa, transformamos esse programa em linguagem de máquina e aí automaticamente ele já pode ser executado pela CPU. Os interpretadores não funcionam assim. Nós escrevemos um programa, toda a sua lógica, e aí nós pegamos um interpretador e dizemos para o interpretador: leia esse programa que eu escrevi e interprete. Então ele lê o programa linha por linha, entende o que esse programa quer fazer e faz. E aí é ele que está sendo executado. Então existe essa diferença entre linguagens compiladas, que são transformadas para código de máquina, e linguagens interpretadas, que precisam não de um compilador, porque elas não vão ser transformadas em linguagem de máquina, mas vão ser lidas, interpretadas e executadas. C, Java, C Sharp são linguagens compiladas. Já Python é uma linguagem interpretada. Diferenças entre linguagens compiladas e interpretadas. Linguagens compiladas costumam ser mais rápidas. Por quê? Porque elas já são transformadas em código de máquina e aí quando for executado, a CPU sabe muito bem executar o seu código de máquina. Já linguagens interpretadas não, porque tem que ser interpretadas linha a linha. Porém, claro, então elas são mais lentas, porém, claro, tem suas vantagens também. Se a gente mudar uma linha no código, não precisamos compilar tudo novamente, o interpretador vai interpretar. O processo de compilação é demorado, mas uma vez compilado, ele é rapidamente executado. O processo de interpretação é mais rápido, porém é mais demorado em comparação a algo que já está compilado. Bom, isso nos leva a uma pergunta que eu não falei, que é: JavaScript, ele é compilado ou ele é interpretado? E a resposta para essa pergunta não é óbvia. Não é óbvio também, não há um consenso, porque originalmente JavaScript foi pensado e construído como uma linguagem para ser interpretada. Essas linguagens interpretadas também são chamadas linguagens de scripts. Então ela foi pensada como uma scripting language e ela foi implementada originalmente como uma scripting language. Então o navegador, ela foi construída para um navegador, o Netscape, vou falar mais sobre isso. O navegador tinha um interpretador que lia o que a pessoa escrevia em JavaScript e interpretava. Porém, atualmente, as máquinas JavaScript ou motores JavaScript, que são aqueles ambientes que executam JavaScript, os mais modernos, os motores JavaScript mais modernos, eles primeiro compilam a linguagem, ou melhor, eles compilam o código JavaScript, porém eles compilam no momento da execução. Então, você manda executar algo no JavaScript, o motor JavaScript vai compilar o código, transformar em uma linguagem intermediária, não linguagem de máquina, mas uma linguagem intermediária, e depois executar. Então o JavaScript ele é interpretado, mas não da mesma forma como outras linguagens, porque ele é compilado, mas não da mesma forma que outras linguagens. Então, você vê em alguns lugares vai dizer JavaScript é interpretado, outros lugares vão dizer JavaScript é compilado, e ele é ambos. Ele é compilado e interpretado. Porém, eu acho, na minha opinião, que ele é mais fácil de dizer que ele é interpretado do que compilado, apesar dele ter esse processo de compilação. E aí vem a pergunta: quem executa JavaScript são as chamadas máquinas JavaScript ou motores JavaScript, que são os interpretadores, ainda que eles compilem na hora antes de interpretar. Eles interpretam, compilam, fazem tudo de uma vez só. Bom, a primeira máquina JavaScript, e eu vou falar máquina e motor, às vezes eu falo máquina, às vezes eu falo motor, mas é a mesma coisa. O primeiro motor JavaScript foi o chamado SpiderMonkey, que foi desenvolvido para o navegador Netscape. Atualmente o Netscape não existe mais, o Netscape acabou, mas ele deu origem à Fundação Mozilla e ao Mozilla. Então atualmente o SpiderMonkey ainda é utilizado pelo Mozilla, mas claro que evoluiu bastante. O SpiderMonkey atual não é o mesmo de antigamente, até porque o JavaScript evoluiu bastante também. Um outro motor JavaScript muito famoso, muito utilizado, é o Chrome V8, que foi desenvolvido pela Google para o seu navegador Chrome. E o Chrome V8 é código aberto, o SpiderMonkey eu não sei se é, mas o Chrome V8 é código aberto e qualquer um pode utilizar nos seus projetos. Existem projetos
de ambiente de execução JavaScript fora dos navegadores, como, por exemplo, muito famoso é o Node.js. O Node.js utiliza o Chrome V8, que é uma máquina, uma máquina que interpreta o código JavaScript. Bom, JavaScript foi criado por esse moço aqui, esse senhor, não é tão senhor assim, né? Brandon Ait, não sei como se fala, que ele criou o JavaScript em 1995 para o Netscape. O Netscape era esse navegador que, na época, concorria com o Internet Explorer como o navegador comercial mais utilizado, e eles tiveram essa ideia de vamos criar uma linguagem de scripts fácil, simples, que poderia ser executado nos navegadores, e o JavaScript foi criado acho que em 2 semanas, um mês, foi uma coisa bem rápida. Então a ideia era criar uma forma de executar scripts simples em navegadores, basicamente para interagir com páginas da internet. E, ainda hoje, o maior caso de uso de JavaScript é interagir com páginas web. Porém, não necessariamente ele precisa ser utilizado para isso. JavaScript é uma linguagem dita de propósito geral, onde nós podemos escrever qualquer tipo de programa, e por isso existem projetos como o Node.js que permitem executar JavaScript em um ambiente que não é o navegador, então fora de navegadores. Uma outra questão você vai ouvir muito o nome ECMAScripts. Então é JavaScript que eu falo ou ECMAScripts. Na verdade, ambos são diferentes, mas quase que são a mesma coisa. Então você pode usar de forma intercambiável. Qual é a diferença? Bom, a linguagem criada chamava-se JavaScript. Não tem nada a ver com Java, só surfou na onda do momento. Java era a linguagem mais quente do momento, era mais utilizada, estava na onda, então o JavaScript surfou pegando o Java. Isso não tem nada a ver com Java. Então o nome foi JavaScript, mas aí outros navegadores começaram a criar as suas próprias versões de JavaScript ou os seus próprios scripts para navegadores. Então imagine que devia ser uma coisa de louco. Se você fosse rodar num navegador, tinha que escrever um programa. Se fosse rodar em outro programa, não havia uma especificação. Então resolveu-se criar uma especificação. Essa especificação foi criada pela ECMA Internacional e o nome da especificação é ECMAScript. Então, JavaScript foi a linguagem que virou a especificação, o padrão ECMAScript. Então, qualquer navegador ou que queira criar o seu JavaScript, a sua máquina JavaScript, tem que seguir a implementação ECMAScript. Então você pode falar JavaScript ou ECMAScript, que eles são praticamente a mesma coisa. E o ECMAScript evolui. O ECMAScript passou por fases, sendo que a evolução mais importante do ECMAScript ocorreu em 2015, com o chamado ECMAScript 6 ou ECMAScript 2015, que fez uma evolução no JavaScript e é o que hoje a gente chama de JavaScript moderno. Então, quando você usa JavaScript moderno, nada mais é do que o JavaScript a partir do ECMAScript 2015. E o que nós vamos estudar nesse curso é o JavaScript moderno. É claro que de 2015 para cá ele continua mudando, só que as mudanças agora são mais simples, são menores do que essa grande mudança que houve em 2015.